Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Olá, sejam então bem-vindos a mais um episódio da Empreendedora Pod. E este mês, como vocês sabem, estamos aqui numa saga de entrevistas e tenho mais uma vez uma super convidada, uma super podcaster para estar aqui a partilhar este momentinho, esta meia horinha, estes 40 minutos aqui comigo. Por isso, preparem-se. Olhem, falar aqui desta minha convidada e apresentá-la devidamente antes de vocês a verem e depois dela também vir aqui partilhar convosco. É uma mulher de garra. Estávamos aqui off a falar que não tem problema nenhum, há que enfrentar o touro pelos cornos. Eu não sei, há aqui algo aqui que nos une aqui desta forma de ser e desta forma de estar. É acima de tudo uma mulher super inspiradora para mim, uma mulher que fez uma viragem à esquerda também da sua vida profissional. Hoje em dia é consultora de imagem com uma abordagem bastante diferenciadora e ela também vai falar um pouquinho sobre isso, e é também host do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes, e foi uma das participantes o ano passado no Business Podcamp, e aproveito para falar convosco que dentro de em breve as inscrições vão fechar, porque neste momento já temos aqui uma série de inscrições e as vagas são limitadas, como vocês sabem, por isso aproveitem realmente esta oportunidade. Provavelmente já estamos a fechar o lote neste momento e se não aproveitarem depois só para o ano. A minha querida Carla esteve comigo no Porto o ano passado, no dia 4 de outubro. Foi realmente aqui uma inspiração a poder partilhar, e foi a partir daí que ela deu o pontapé de saída no seu podcast. Mas ela vai falar-nos mais sobre isso e de viva voz. Carla, muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Obrigada, Liliana. Eu é que agradeço e agradeço as tuas palavras. E sim, realmente concordo contigo que isto houve aqui uma conexão e eu acredito que acabamos por nos ligar e por atrairmos pessoas que se alinham connosco, não necessariamente iguais, não necessariamente, mas que se alinham. Portanto, isto é mútuo, esta troca de galhardetes, vamos assim dizer, é mútua. E sim, foi a partir daí desse podcamp no Porto que eu comecei a desenvolver a ideia, e foi muito interessante todo o processo. Aconselho a fazerem, mesmo quem nunca pensou na vida de ter um podcast, que eu era essa pessoa, mas que depois com todo o processo, a forma como tu lidaste a turma, como trouxestes alguns testemunhos, também foi muito importante ter uma turma assim tão variada, de áreas completamente distintas, pessoas com histórias super diferentes, e isso, eu sou sempre a favor disso, porque enriquece sempre muito qualquer tipo de trabalho que possamos fazer, e então fiquei bastante satisfeita. Bom, olha, Carla, vamos começar aqui já pelo começo. Já disseste que o podcast nunca tinha passado pela cabeça, mas realmente quando participaste no podcamp, o que é que mudou em ti na forma de ver o podcast nos negócios que realmente te levou a dizer, olha, isto faz sentido para mim, gostava de aplicar isto no meu negócio? Ora bem, eu estava numa fase ali do meu negócio também muito recente. Eu tinha assumido a consultoria em março e, entretanto, tinha acabado de fazer ainda algumas formações, como já tive a oportunidade de partilhar contigo, e uma das minhas grandes dificuldades, que era na altura, não é que hoje não seja, mas eu contorno isso de uma forma diferente, era o falar em público e trazer esta abordagem que eu trago sobre a consultoria. E era uma dificuldade que eu tinha. E então, à medida que o podcamp foi avançando, eu rapidamente consegui perceber que, e pronto, e tu também nesse aspecto também foste essencial, porque conseguiste, não só comigo, mas com as outras, recordo-me perfeitamente, com as outras pessoas que lá estavam, tu conseguias sempre direcionar muito, identificar as nossas dificuldades e até se calhar algumas crenças que nós tínhamos, porque
quando não conhecemos as coisas, não é? Temos sempre crenças ou preconceitos relativamente às coisas, e tu soubeste levar isso, desmistificar isso de uma forma muito natural. E então, à medida que o dia foi avançando, e com as dinâmicas que nós criamos ali com os grupos também foi super interessante, eu comecei a perceber, disse, realmente é como a Liliana diz, eu posso usar a minha voz, eu posso usar esta ferramenta para depois alimentar aquela lacuna que eu tenho nas redes sociais, e então posso fazer isso dessa forma. E então foi muito interessante. Eu queria um nome, que a luta foi um bocadinho maior, foi essa a luta, e depois também foi daí, não é, que saiu o nome, e eu hoje acho que realmente é um nome que traduz exatamente aquilo que eu quero para o podcast, não é? É quase como Yes You Can também. E foi muito interessante porque as coisas foram fluindo. Aquilo que no início parecia uma coisa inatingível, chegas ao fim de um dia, pronto, já tenho o nome do meu podcast, e agora? E agora o que é que eu vou fazer? Pronto, e logo a seguir também tinhas aquela campanha que pronto, para quem estava presente, e eu disse, não, realmente é algo que eu quero aprender mais e fazer e avançar, e foi muito por aí, foi muito gradual, mas também muito, muito consciencioso, sabes, muito, aqueles passos que dás, passos pequenos, mas com confiança, entendes? Foi muito esse o sentimento. Sim. Olha, é muito interessante tu falares aqui nos baby steps, não é? Como tu sabes, eu sou muito adepta aqui do microlearning, não é? É tudo isto que eu trago para as minhas formações. Nós temos uma parte de aprendizagem teórica e depois temos sempre uma parte muito prática, colocamos sempre em ação, e estes baby steps que vão sendo aqui, eu diria, frequentes e no fundo uma linha orientadora da minha formação, fazem a diferença, porque vocês veem aos pouquinhos como é que vão construindo, e quando é o momento de lançar o podcast, que foi o caso depois quando fizeste o PodLab, está praticamente tudo pronto, porque vão fazendo isto ao longo do caminho. Tu sentiste que isso também fez aqui a diferença, Carla, quando tu estavas aqui a preparar o teu podcast? Ou seja, não é uma coisa, não é uma dor, não é? No fundo isto vai sendo um caminho, e quando damos por isso, a Liliana pergunta, então em que dia é que vamos lançar o podcast? Sim, essa é aquela pergunta que, não é? Tu ficas sem fôlego, não é? E tu dizes, mas repetes muitas vezes, é só para termos aqui uma ideia, é só para termos uma data, é só isto, mas depois aquilo é um misto de, ok, eu sei que posso mudar a qualquer hora, porque ninguém sabe se eu vou lançar um podcast ou não vou, e muito menos sabe qual é a data que está planeada, ok, eu tenho essa tranquilidade de ir ajustando, mas por outro lado é um assumir de responsabilidade, que muitas vezes é isso que nos falta, percebes? É estes baby steps que vamos dando, e eu identifiquei-me muito com isso, porque eu no meu trabalho acabo por fazer um bocadinho do mesmo, não é? É tu identificares ali qual é a dificuldade e vais lá e puma, dás mais um empurrãozito, dás mais uma picadelazita, e um desafio, e a pessoa vai, e é aí que vai construindo a sua confiança, não é? E estes passos que inicialmente eram baby steps, hoje já tenho os meus episódios gravados até quase fins de agosto, e já tenho os temas definidos até o final do ano. Já vou gravar agora no próximo fim de semana mais uma entrevista. Portanto, as coisas vão surgindo, e tu mantendo aquele ritmo e aquela responsabilidade, não é? Porque é muito por aí, de querer fazer, não querer desiludir, quanto mais vocês não nos queremos desiludir a nós próprios, porque é um trabalho que é meu, e eu não me quero desiludir a mim própria, e acredito que independentemente se eu vou ter milhões de ouvintes ou não, aquilo faz sentido para mim, e eu acho que essa parte também é muito interessante, que também sempre focaste muito isso. O podcast é nosso, é algo que nós estamos a oferecer, nós estamos a dar ao mundo, portanto aquilo tem que ser prazeroso para nós, e isso dá-nos responsabilidade, mas ao mesmo tempo tira-nos tensão, tira-nos dores, porque tu fazer aquilo para mim, ok, pronto, quem não ouviu, não ouviu, quem não gostar, não gostou, ok, mas aquilo faz sentido para mim, e de certeza que vai ressoar e vai fazer sentido a mais alguém. Isso é uma das coisas que tu repetes muitas vezes, e é verdade, é muito por aí. É nós percebermos que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós amamos fazer,
pode ajudar outra pessoa, pode inspirar outra pessoa, porque nós nunca sabemos quem é que nos inspira. Eu própria, a pessoa que me inspirou lá muito atrás a ver estas questões da imagem de uma forma mais séria, a pessoa nem sonha, de certeza, tão pouco, que me inspirou para isso. Portanto, e é assim a vida, é isto. É mesmo, é mesmo. É muito giro tu falares desta organização que tu tens com esta leveza, não é? Porque muitas vezes, quando pensamos no podcast, primeiro, não é só carregar no REC, nem pouco mais ou menos. A Carla acabou de dizer que tem os seus episódios planeados até o final do ano, tem os seus episódios gravados até o final do mês de agosto, mas isto vem de uma palavra muito importante e de um aspecto muito importante que é planeamento. Este planeamento também vem agregado a uma intencionalidade, a um direcionamento, e isto é algo que é importante ser feito, porque se fosse só carregar no REC, vai depender da nossa motivação. Eu hoje estou bem disposta, até me apetece gravar, vamos embora. Mas depois falta-nos a consistência, e a consistência é essencial para nós realmente termos algo que funcione, que nos traga os resultados que nós queremos. Porque muitas vezes o que é que acontece? Nós queremos o sucesso lá à frente, mas não queremos passar pelo caminho todo, que vai exigir consistência, vai exigir disciplina, vai exigir fazer algumas coisas que nós não gostamos assim tanto, mas que têm que ser feitas. E o facto de haver aqui este alinhamento, o facto de haver este planeamento, facilita imenso o caminho lá à frente. Carla, tu tinhas noção que este planeamento era tão leve de ser feito, porque no fundo é esta leveza que acaba por acontecer? Aí sou obrigada a te responder já com um conhecimento um bocadinho mais profissional. Esta capacidade de planeamento e organização é uma característica de personalidades que têm esta facilidade. Portanto, isto para mim, pôr tudo num Excel, estruturar, e depois aquela ferramenta do Miro de começar, que para mim era uma das minhas primeiras doses. Sou Liliana, mas eu acho que eu não vou ter tema para tanto episódio, eu acho que vou esgotar os assuntos. E ela, não, tem calma, começa a fazer, começa a explorar. E então quando começa a criar ali ramificações daquela ferramenta para me estruturar, eu disse, sei lá, isto realmente tem aqui pano para mangas. Portanto, foi aí também que me deu uma certa tranquilidade de perceber, ok, existe aqui muita coisa que tu podes falar. Depois essa questão do planeamento, para mim, é quase um requisito essencial para mim, de qualquer coisa que eu faça, percebes? Aquilo tem que estar visualmente organizado, aquilo tem que ter uma determinada estrutura. Portanto, para mim foi fácil pegar num Excel e colocar aquilo tudo. Eu tenho um quadro, uma tabelinha, uma colunazinha para as keywords, eu tenho para o YouTube, para o speaker, portanto, eu tenho aquilo tudo estruturado. Depois, a parte da gravação, e isso, se te recordas, foi aí onde eu demorei mais tempo, não é? Passar para a gravação. Para mim, eu fui fazendo alguns testes e eu assumi que isso, ok, eu vou assumir o risco, e como eu queria episódios relativamente pequenos, porque pelo menos nesta primeira fase eu quero chamar a atenção de determinadas crenças, para as pessoas a refletir sobre às vezes coisas que nós no nosso dia-a-dia nem nos apercebemos, e então é preciso às vezes alguém dizer assim, mas olha lá, mas porquê que é assim? Porquê que estás a fazer dessa maneira? Ou porquê que não fazes da outra? E às vezes levar as pessoas a pensar é o mais importante, às vezes é aquele clique que a pessoa precisa para. E então era um bocadinho essa a minha intenção, e eu queria episódios relativamente curtos, que não fossem muito saturantes, e disse, pá, eu não vou conseguir fazer isto com cortes, não é? Que isso também foi uma coisa que me mandava ali a mexer um bocado na cabeça. Eu disse, pá, não vou conseguir fazer isto com cortes, isto para mim tem que ser direto, porque eu depois vou perder o fio à meada, eu depois perco a estrutura e o objetivo do episódio. Então para mim comecei a fazer aquelas experiências. O grupo, que também é uma das mais-valias, é a comunidade de podcasters que nós temos, que acabamos por conseguir sempre ter ali alguém que vai dar uma opinião, que vai dar uma ajuda, que vai ter um outro olhar sobre aquilo. Isso também é uma grande mais-valia, dá-te um conforto, quanto mais não seja só o facto de tu saberes que tens ali alguém, é muito importante. E então na turma foi
foi-se fazendo muito isso, a turma criou ali uma dinâmica muito interessante mesmo de apoio e quando os feedbacks começaram a ser tão interessantes, eu disse, realmente se calhar faz sentido para mim eu fazer isto seguido. Às vezes engasgo, às vezes digo uma palavra maldita, no início foi difícil, tive que aceitar isso, que não vai ficar perfeito, mas eu também quando falo com as pessoas presencialmente, ou assim como nós estamos aqui a falar, as coisas também acontecem, não é? Não tens um script, não tens nada disso. E então, para tentar ser o mais natural possível e mais verdadeira possível, que para mim faria sentido dessa forma, então fui arriscando e fui fazendo assim, e as coisas foram acontecendo, não é? Repara, agora eu tive agora uma edição do episódio que vai sair, o segundo episódio que vai sair, acho que daqui a 2 semanas, foi o primeiro episódio que eu assumi que tivesse um corte. E eu disse, pronto, ok, está perfeito, porque aquilo foi mesmo ali na parte final que eu entalei-me e tipo tossir, mas estava tão bom o conteúdo, assim tão como eu gosto, assim sequencial, estava tão bonitinho que eu disse, eu não vou conseguir fazer isto igual. Pronto, assumi que aquele episódio tinha um corte. Mas está tudo bem. E está tudo certo, não é? Não sei se as pessoas vão reparar, se não vão, se não, ótimo, significa que a minha assistente de edição é fabulosa. Mas sim, mas é tudo um conjunto que te vai dando uma segurança e um conforto para tu poderes ir avançando. É muito interessante nesse sentido. E também é lembrar que isto é um processo, não é? Isto vai sendo um caminho, não é? Se calhar se disséssemos à Carla de há 2 meses atrás que aquele episódio ia ter um corte, a Carla ia refazer tudo, gravar tudo outra vez, provavelmente era isto que ia acontecendo, mas este processo de melhoria contínua que vai acontecendo ao longo do caminho é mesmo muito importante para até quase como um caminho de desenvolvimento pessoal, que nós vamos começando a aprender connosco próprios, a conhecermos um pouquinho melhor e a perceber de que forma é que isto vai funcionar para nós, quando é que vai funcionar para nós, porque lidarmos também com todos os nossos lados, não é? Uns lados mais que gostamos mais, outros lados que gostamos menos, e aprender a lidar com esta parte também é aqui muito importante, porque temos aqui vários aspectos importantes, que é, temos que lidar com a nossa voz, temos de lidar com o facto de nos estarmos a expor, muitas vezes temos que lidar com a nossa imagem, então temos aqui uma série de pontos que, sendo nossos, não estão aqui logo ligados à nossa essência, principalmente porque não estão diretamente ligados ao nosso trabalho, porque na verdade, quando nós estamos numa palestra presencial, nós não estamos a ouvir a nossa voz gravada, nós estamos a ouvir a nossa voz tal e qual como está, então temos que lidar com uma forma diferente. Quando nós estamos, lá está, numa formação presencial, não estamos preocupados com a nossa imagem. Claro que temos uma preocupação de apresentarmos a nossa melhor imagem, mas não é o nosso foco de, ok, olha, agora tenho que pôr sempre isto aqui. Mas quando nós vamos rever, nós lidamos com estas coisas todas de, olha, Liliana, afinal aqui está um bocadinho despenteado, olha, se calhar aqui poderia estar aqui numa outra postura ou numa outra coisa. E lidar com estas coisas é um desafio, mas é um caminho. É um caminho também de aceitação. Sentiste também isto, Carla? Sim, senti. Relativamente à imagem, eu quase que tenho essa tendência, porque, não é, tu estás, é engraçado que uma colega falava aqui há dias uma coisa que eu achei fabulosa. Nós, antes do Covid, não é? Nós estávamos nesta era tão virtuais, vamos assim dizer, nós quando comunicávamos não estávamos a ver o nosso rosto. Não estávamos a ver a nossa imagem, e hoje em dia grande parte, eu arriscaria a dizer, sei lá, 80% ou até mais das comunicações que nós temos, nós estamos a ver-nos, então aquilo é quase que automático, ou porque arranjas o cabelo, como estavas a dizer, ou porque não sei o quê, e eu início, eu controlava-me para não fazer isso. Hoje em dia, se eu tiver que fazer, eu faço. Porque a pessoa que me está a ver, eu já sei que tenho uma imagem assim mais séria, pronto, tem a ver com a minha personalidade e às vezes é difícil eu quebrar isso. Então aquilo é trazer uma certa naturalidade, porque se eu estiver a falar com uma pessoa presencialmente, eu também, se tiver que arranjar o cabelo, também vou arranjar, se eu tiver que arranjar os óculos, vou, se me incomodar, porque eu sou essa pessoa, se o brinco não estiver direitinho, eu não vou descansar enquanto o brinco não estiver direito.
mas é meu, é trazeres uma normalidade para um episódio. Uma naturalidade, não é? Porque nós não Exatamente, deixamos de ser quem somos. E, exatamente. pelo contrário, não é construirmos um boneco, porque é Essencialmente isso. a única palavra que me surge é esta construção deste boneco. Eu falava há uns episódios atrás de termos máscaras, de colocarmos filtros. Não é isto que vai conectar. Não é a Carla perfeita ou a Liliana perfeita que vai conectar com o outro. Não, é a Liliana como é. Seja aqui no episódio, seja presencialmente, seja no curso online, seja onde for. Continuar sempre a sermos nós próprios. E isto é um desafio acrescido que nós temos. Sabes que eu como trabalho, exatamente, o meu foco é exatamente isso. É óbvio que eu, sendo exigente comigo própria, quero estar perante a câmara ou perante quem me ouve na minha melhor versão, mas eu também, não é? Também eu própria também estou no meu processo, não é? De aceitação e de não ter essa exigência. Mas para mim, na minha cabeça começou a surgir exatamente essa ideia. Eu estou a falar para pessoas como eu, pessoas que têm as mesmas dores que eu, que têm o mesmo estilo de vida que eu, mais ou menos mães, filhas, esposas, portanto, toda a gente tem imensos papéis, portanto, eu acho que já estamos a fugir dessa era do perfeccionismo. Hoje em dia tu estás numa rádio, pronto, se estiver em casa gosto de ter sempre uma música mais calma, algo mais tranquilo, mas eu ouço rádio muito quando conduzo. E hoje em dia tem certos programas que eu ouço, que às vezes aquilo é uma gargalhada pegada quase de início a fim. Eu acho aquilo o máximo, porque é isto, é trazer uma certa leveza. É a vida a acontecer. É a vida a acontecer, é isso mesmo, é a vida a acontecer. É a vida a acontecer. Eu acho que isso é mesmo muito interessante. Olha, e por falar em vida a acontecer, algo que não tem nada a ver, há aqui uma ferramenta que eu quero trazer, que é o GoPod, que são cartas para conversas inesquecíveis de podcast. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, Carla. Uhum. É agora que vais fazer aquelas perguntas indiscretas. E agora, é agora. E agora vou pegar aqui neste naipe do desafio criativo. Que eu acho que aqui para a nossa conversa este naipe pode ser aqui o indicado. E vou tirar aqui. Olha, são 5 cartas, completamente ao calhas. Eu nem vi quais é que eram as perguntas. E vou-te pedir para escolheres uma. A do meinho. Qual é o meio? É este meio São ou é este 5? meio? Quantas são? São É 5? este meio. Não esqueças que eu tenho a base matemática. É Meio este a meio. meio. Meio a meio. Qual é que é a ideia mais irreverente que tu já tiveste e que nunca colocaste em prática? Relativamente ao podcast. Ou à vida? Qual é a... Qual é a ideia mais irreverente que já tiveste e que nunca colocaste em prática? Olha, isso é difícil. Sim, a ideia mais irreverente. Tu és de colocar em prática quando vem, não é? É um bocadinho, mas por exemplo, há uma ideia que me tem surgido muito ultimamente e eu ainda não consegui pôr em prática, é a ideia de trabalhar muito mais diretamente com empresas. Sabes, ali mesmo ir ao cerne da questão, ir ali àquelas chefias do topo e trabalhar mais com elas. Mas ainda não consegui o approach correto. Tá? Porque eu apresentar-me como consultora de imagem e trabalhar com essas equipas, já acho que é do conhecimento geral, a ideia que se tem de consultoria de imagem não tem nada a ver com trabalhar com equipas, com este nível de equipas, e então eu ainda estou aqui mentalmente, ainda ando aqui a fervilhar a ideia de como é que eu vou conseguir fazer aquela aproximação, aquela introdução para poder lá chegar. Contudo, também, apesar de ser assim uma ideia mais mirabolante, vamos assim dizer, como tem muito o que eu quero trabalhar e o que eu quero aplicar tem a ver com esta nova especialização que eu ainda vou fazer, de morfopsicologia, portanto também ainda estou ali a marinar o assunto, porque sei que aquilo que vem vai agregar ainda muito mais valor àquilo que eu possa apresentar, portanto é um desejo que está ali em banho-maria, porque eu preciso ainda de mais condimentos para apimentar ali este caldo. Boa. Gostei aqui dessa parte, que eu acho que pode ser aqui muito,
muito interessante trazer essa abordagem diferenciadora aqui desta parte junto das empresas. Olha, Carla, e voltando aqui aos negócios e voltando aqui também ao podcast e ligado aqui com a imagem. Quando nós pensamos em podcast, hoje em dia pensamos em áudio, claro, mas também já pensamos em vídeo. Certo. E ao pensarmos aqui já nesta parte do videocast, qual é que é o papel que a imagem tem nesta parte? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? E qual é exatamente a pergunta que eu te quero fazer? Todos devemos ter uma preocupação com a nossa imagem, isto é ponto assente, não é? Mas principalmente com a mensagem que nós queremos passar com a nossa imagem, certo? Sim. E de que forma é que a imagem pode ter impacto no podcast? Desta forma, não é? Porque não é só aparecer, é aparecer e de que forma é que eu vou transparecer para o outro lado. Não sei se me fiz entender na minha questão. Eu diria que aquilo que eu te vou responder pode-se alargar a tudo, não é? Porque assumindo o podcast como algo, um trabalho para ti, seja, ok, pode ser um hobby, mas que queres rentabilizar todo o esforço e todo o empenho que fazes com o podcast, portanto, vamos assumir o podcast como um trabalho, não é? Mas independentemente de ser um trabalho ou ser um hobby, efetivamente, mais uma vez é a tua imagem que está a falar. Não é? Mais uma vez estás a transmitir uma mensagem mesmo que não estejas a falar. Então, quando tu estás a trabalhar com a voz, não é? E que o teu foco é efetivamente naquilo que tu dizes, a imagem que tu tens, não, portanto, tudo o que está aqui à volta da nossa voz tem que ser coerente. Tá? Porque hoje em dia as pessoas, no geral, desenvolveram muito mais competências visuais, porque nós estamos muito mais, somos bombardeados Temos muitos estímulos visuais, é verdade. Estímulos visuais. Então as pessoas começaram a ter um leque de símbolos muitíssimo maior que os nossos avós ou muito antes de que isso. Portanto, há aqui um conhecimento, uma matéria que as pessoas têm, que não, muitas delas obviamente não sabem interpretar, mas quando veem uma pessoa fazem um julgamento. E eu costumo dizer, já digo isso muitas vezes nos meus episódios, não sejamos inocentes ao ponto de não pensar que estamos a ser julgados. Isso é inocência pura, eu diria até burrice, tá? Portanto, se eu tenho um posicionamento, e não temos todos que ter o mesmo posicionamento, porque não somos todos iguais, não trabalhamos todos da mesma forma e cada um tem que ser quem é. Então, aquilo que eu estou a mostrar tem que ser coerente com aquilo que eu sou. Porque senão estás ali a criar um ruído. À dadas tantas, é provável que alguém esteja a olhar para o corte de cabelo que está não sei quê, não sei quantos, ou porque os óculos que estão desalinhados e não sei o que mais, ou porque um acessório que está ali não sei quê, não sei quantos, e aquilo não está integrado com aquela pessoa. Eu lembro perfeitamente dos primeiros vídeos que eu gravei, uma das nossas colegas, a Joana, foi tão gira e diz ela, eu quero conhecer os teus anéis. Quem me conhece sabe que uma das minhas imagens de marca é os meus anéis. Eu tenho as mãos, não tenho uma mão gorda, não tenho a mão pequena, mas eu gosto de anéis grandes. Portanto, é óbvio que eu tenho consciência que, ainda por cima porque eu falo com as mãos, não é? Eu tenho consciência que nos meus episódios, em dado momento, alguém vai estar a olhar para o anel que eu estou a colocar. Mas se eu também não o tiver, eu não vou sentir eu. Portanto, é um risco calculado, vamos dizer assim, mas com a certeza de que a pessoa vai ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro e se me seguir, vai entender que aquilo, pronto, faz parte de um todo. Está tudo alinhado. Outra coisa que eu acho que até foste tu que fizeste um comentário uma vez num post relativamente aos óculos. No episódio que eu falei dos óculos falo muito disso. Eu fico com uma imagem completamente diferente com óculos e sem óculos. Portanto, é um desalinhamento. Para quem me conhece, se me conhecesse sem óculos, ok, era o que tinha, não é? Mas perceber a diferença entre ter uns óculos e não ter uns óculos traz muito mais harmonia ao meu rosto. Ou seja, a pessoa deixa de estar, como eu costumo dizer, a pessoa deixa de estar à procura dos meus olhos, porque eu tenho os olhos pequeninos, e, ok, está aqui um equilíbrio facial, a pessoa está atenta ao que eu estou a dizer, que é isso que interessa. Sim. Portanto, é este alinhamento que
nós temos que pensar que existe, porque é a mesma coisa que nós pensamos na nossa vida. Ninguém gosta de coisas feias, ninguém gosta de coisas estragadas. A pessoa que vai ao supermercado vê uma embalagem rasgada, reparem, não traz essa embalagem. traz a embalagem, o produto está selado, está tudo certo, mas a pessoa não traz aquela embalagem. Mas porquê? Porque ninguém quer coisas estragadas e ninguém gosta de coisas feias. Verdade. É verdade. É a mesma coisa. É verdade, é isso mesmo. Isto não é ser está-me a faltar agora a palavra, não é cá a menosprezar as pessoas, nem nada disso, não. Todos nós temos uma beleza dentro de nós, todos nós podemos ser melhores a cada dia, e hoje em dia também já não há tanto aquela crença do dinheiro relativamente à imagem, porque toda a gente achava que para termos uma imagem elegante, sofisticada, ou o que seja, é preciso dinheiro. Hoje em dia o que tu mais vês é pessoas carregadas de dinheiro e tu dizes assim, meu Deus do céu, o que é aquilo? Não é? Portanto, há tudo. Percebes? Portanto, que falta é às vezes conhecimento, ou então quebrares, que é essa a minha intenção, as crenças e os preconceitos relativamente à imagem. Porque nós estamos a ser julgados, quer queiramos, quer não. Tu entras num restaurante, vais julgar pela aparência, pela roupa dos funcionários, pela postura, a forma como eles Tudo conta. Tudo conta. Tu queres que eu dê um exemplo super interessante hoje? Tu conheceste a Viviane, portanto estiveste presente na entrevista que eu lhe fiz, e eu estava a ver uns stories hoje de manhã e apareceu-me um stories da Viviane. E a seguir aparece-me uns stories de uma mesa com uma toalha de papel. Volta 3 stories seguidos e aquela mesa com toalhas de papel. Eu disse, espera lá, está aqui qualquer coisa que está errado. A Viviane jamais em tempo algum vai a um restaurante que tenha uma toalha de papel. Pus atrás e realmente aquilo não era dela. Mas aquilo saltou-me logo a olhar. Porque é um posicionamento que ela tem, é algo que, pronto, é a vida dela, é o gosto de cada um, ok. Mas eu logo aquilo me estranhou. Disse, não, isto não pode ser, é impossível, não pode ser. Eu puxei atrás, ou seja, isto tudo é um conjunto, portanto, tudo comunica. Da pessoa que eu estava a ver, ok, está tudo certo. Exatamente. Okay? Mas daquela pessoa que eu pensava que era, jamais poderia ser. Se ela vai ou não, provavelmente vai, mas não posta. Tá? Sim. É tudo uma coerência que tens que manter, porque isso também é outra coisa que também é importante, não é? Tudo o que tu passas para fora, as redes sociais, e neste caso vamos usar o podcast também um bocadinho nesse sentido, aquilo que tu trazes para o teu podcast também tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, não é tu estás aqui a criar uma imagem de uma pessoa, de um profissional, ou de um conteúdo que tu achas, ok, és o supra-sumo daquele assunto, e depois tens fora deste espaço, tens uma vida e uma postura que não se alinha com isto. Voltando à nossa conversa inicial, não é? No fundo é continuarmos a ser quem somos, não é? Não é andarmos aqui a criar bonecos daquilo que não somos e realmente aquilo que queremos mostrar. Está tudo certo, ires um tasco e comes num sítio com uma mesa de papel, está tudo certo. Não há nem bem nem mal. Agora, é um alinhamento que tu queres. Se tu tens uma imagem pública que é A, B e C, não vais postar D, E e F. Exatamente. É uma incoerência. E isto tanto vai para a imagem como vai para a comunicação, para aquilo que tu dizes. Não é? Tu estás a dizer, estares a falar e trazer as pessoas para poderem testemunhar sobre os teus, a forma como tu trabalhas e como tu te apresentas e tu como segues as turmas e acompanhas, e de repente chega alguém a uma formação e diz assim, mas isto não é nada do que eu estava à espera. E isso é um prejuízo enorme para a nossa imagem, para o nosso nome, que nós não conseguimos calcular o prejuízo que isso possa dar. Portanto, é o que eu digo, é assumir a responsabilidade de quem se é. Ok, eu não tenho padrão para viver, para ir passar férias para o Mónaco. Ok, tudo certo e está tudo bem. Vou ali para a Praia de Espinho. Está tudo certo. Mas é a minha realidade. É quem eu sou. Vês? Estás a ver? Estas coisas acontecem em direto. E não tem problema nenhum. E acima de tudo, eu acho que é muito, muito importante nós continuarmos aqui a termos esta noção que
tudo aquilo que nós comunicamos passa para o outro lado, e passa para o outro lado de uma forma às vezes mais consciente, outra forma de uma forma inconsciente, mas que na verdade cria atrito, não é? E esse atrito vai depois desencadear uma série de coisas. Aquela história de há qualquer coisa aqui que não bate certo, e que nós acabamos por perceber que há qualquer coisa que não bate certo. E muitas vezes o que é que acontece? É que nós trabalhamos tanto para construirmos a nossa notoriedade, construirmos a nossa autoridade, e depois com coisinhas acabamos por quase descambar, não vou dizer destruir, mas criar este atrito que acaba por nos prejudicar. É isso mesmo. Se quiseres levar isso aí um patamar mais acima, só para que consigamos entender isso melhor, por exemplo, se estivermos a falar de algum, sei lá, pessoas, atores de Hollywood e algo do género, não é? São figuras públicas, têm uma imagem que foi criada, grande parte deles criaram uma imagem, portanto foi fabricada, manipulada, ou o que seja, é o que é muito o conceito de celebridade americana. E por algum motivo houve ali qualquer coisa, uma escorregadela qualquer que tiveram, ou às vezes uma reação ou um comportamento que foi filmado, que foi registado. Aquilo destroça completamente uma imagem de uma pessoa. Portanto, tu teres a consciência, eu digo isto muito nos meus atendimentos, essa tal personagem que eu falo, às vezes eu uso uma palavra até um bocadinho mais feia, eu costumo dizer um palhaço. Portanto, se a pessoa se quiser desempenhar um papel desses, tem que ter consciência que não vai conseguir fazer isso durante muito tempo, que até os atores de Hollywood, que são extremamente bem pagos e que trabalham e treinam muito, não desempenham o mesmo papel muito tempo. Fazem durante meses para a rodagem do filme e acabou. Portanto, nós na nossa vida pessoal e profissional, é outra coisa que eu também não gosto muito de separar, porque é o que eu digo, eu já dá conta de uma Carla, já me dá trabalho, mas ainda tenho que lidar com duas. Portanto, eu tento sempre a criar esta conciliação das pessoas. Tens diferentes papéis, mas és a mesma pessoa. Portanto, trazeres isto, trabalhares a tua essência, a tua verdade, não é? É trazeres, é seres tu. Portanto, não é estás preocupada se aquilo sai-te naturalmente. É tu estás nos ambientes e a desempenhares os papéis que estiveres a desempenhar e tens a confiança de que aquilo que tu estás a ser és tu mesmo. E quando vai haver pessoas que gostam. Nem todas as tuas versões, não é? Isto não dá-te uma trabalheira enorme. Sim, aliás, isso é impossível. E acaba por cair a máscara mais cedo ou mais tarde num sítio ou noutro. Nenhuma. Não é? Por exemplo, trabalhar com uma metodologia com que eu trabalho, que efetivamente trago muito esta abordagem do autoconhecimento, de saber quem é, Se eu própria não tivesse passado pelo processo, se eu própria não tivesse experimentado as dores literalmente de que é crescer, de evoluir, de me entender e de me descobrir, como é que eu posso ajudar as minhas clientes? Sim. Se não venho de um lugar que já eu também dei os meus passos e subi 3 degraus e tive que descer 2 e voltei a subir, e é este o processo da vida em tudo, não é? E se não admitires que tens esta necessidade, também não estás a admitir que não vais crescer e não vais aprender. Sim. Porque há sempre mais para saber, há sempre uma forma melhor de fazer. E se não tivesse esta abertura e esta confiança, porque muitas das vezes não é só uma questão de abertura, é uma questão de confiança, porque o facto de dizer assim, Liliana, onde é que tu me podes ajudar aqui neste sítio que eu não estou a conseguir dar a volta a isto e não sei o quê, e tu conheces-me, tu vais-me dar o teu feedback mediante aquilo que eu sou, para me ajudar a mim e não mediante aquilo que tu és. Sim. Tá? Porque é assim, dar-te a minha opinião ou dar-te conselhos que não têm a ver contigo, eu digo, olha, cá está, obrigada, e vida que segue. Portanto, esta confiança para poder pedir ajuda e aceitar a ajuda, mas também para poderes dar ao outro aquilo que ele efetivamente precisa. Saís de ti, do teu centro, para isto também poder ajudar o outro, porque tu, ao ajudar o outro, tu vais também aprender muito mais.
Se saís da Exatamente. tua bolhinha, não é? Se saís da tua E bolha, adaptares, não é? Realmente tens esta capacidade de adaptar, tens esta flexibilidade para te adaptares e realmente corresponderes às dificuldades, às dúvidas, àquilo que é esperado pelo outro. Isso não é estás realmente naquele aqui muito patamar de que interessante. eu é que sei e é assim que se faz, é assim, porque senão não vais conseguir impactar as tuas turmas, as tuas pessoas, É verdade, não é é? verdade, é verdade. Abordagens, repara, tu que tens tido não sei quantas turmas e quantas pessoas já te passaram, entre aspas, pelas mãos, com os variedíssimos temas, mesmo às vezes com o mesmo tema, mas com abordagens completamente diferentes. Se tu não tens esta flexibilidade, esta capacidade de ouvir o outro, de sentir o outro, não estavas aqui de certeza. Sim. Mas é Impossível. isso que faz a diferença, é isso que faz a diferença, não é? É, Exatamente. primeiro, de percebermos quem é a pessoa que temos ali à frente, não é? De realmente podermos entender esta pessoa e vê-la tal como ela é, em todas as suas perspectivas, e depois poder adaptar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós partilhamos, aquilo que faz sentido àquela pessoa, porque o que faz Exatamente. sentido para a Carla não faz sentido para a Maria, e o que faz sentido para a Maria não faz sentido para a Carla. Exatamente. E isto é realmente aqui algo que é mesmo muito importante, e termos esta capacidade é algo que nos ajuda e a nós, enquanto profissionais, enquanto formadores, enquanto mentores, mas ajuda essencialmente as nossas pessoas de perceberem que têm ali aquele apoio ao qual podem recorrer e que não é na perspectiva delas, ou seja, do formador, mas na perspectiva da própria pessoa. E isto Exatamente. faz a diferença, não é? Exatamente. Porque lá está, muitas vezes, dando aqui um exemplo prático, eu percebo bola de consultoria de imagem, mas não é por não entender e não ser expert nesse tema que eu não sou capaz de dizer, Carla, olha, esta perspectiva assim, olha, já pensaste nisto, já pensaste naquilo, olha, e se foste pesquisar mais sobre isto ou sobre o outro, na perspectiva da Carla, não é a minha perspectiva, é Exatamente. sempre a perspectiva do outro, e ter esta capacidade é muito, muito importante e não nos podemos esquecer disto, mas sendo quem nós somos, porque senão não vai funcionar. Isso é um dos princípios da pedagogia, não é? Quem tirou vem das áreas do ensino. Um dos princípios da pedagogia é tu acreditas que consegues ajudar e modificar o outro. Então, tu teres essa capacidade de te colocar, entre aspas, ao dispor do outro para o poderes ajudar, quem já foi professor ou quem já esteve nestas posições de ensino, isto é muito natural e faz muito sentido. Portanto, que sentido é que tu fazes querer estar numa posição de poder ajudar alguém quando tu tens uma fórmula, estás encaixotada numa fórmula e colocas as pessoas nas diferentes posições daquela tua caixa e lidas, ok, esta tem estas características e estas vou lidar desta maneira, e aquilo acaba por ser um processo muito mecânico. Esta é uma das razões pelas quais eu não gosto de trabalhar com muitos grupos muito grandes, porque para mim isto não faz sentido. Sendo eu até vindo eu das áreas, não é, porque a minha formação de base é matemática, e eu sou muito racional, depois tenho aqui uma parte da relação que não, para mim, disse, não, pá, isto não faz sentido, entendes? Mesmo eu, quando professora de matemática, eu lembro-me perfeitamente, tinha 4 turmas no mesmo dia em que estava a dar os mesmos assuntos, a mesma matéria. Eu nunca dava a mesma aula igual, porque as turmas eram diferentes, os miúdos eram diferentes, tudo, havia ali uma data de variáveis que fazia com que eu me tivesse que adaptar e ajustar a. Portanto, esta capacidade de adaptação e ajuste também é uma característica que há pessoas que têm mais capacidade do que outras. Mas quando estás numa área em que trabalhas com pessoas, esta tem que ser uma condição essencial para tu conseguires ter sucesso, porque o teu sucesso é o sucesso dos teus alunos, dos teus clientes. Eles é que vão ser, e eu costumo dizer, eu não quero que as pessoas me referenciem, eu quero embaixadores daquilo que eu faço. Pessoas que falem de sentimento, não é? Isso, eu estive lá. De verdade, não é? Não Não é é, dar passar eu aquela conheço e tal. recomendação a dizer, foi, ai tal, foi, eu fiz, não sei o quê. Não, fiz e foi bom e gostei disto e Disto, gostei aquilo, daquilo e vais ver que ela te vai ajudar aqui ou ali ou outro. E exato. isto faz a diferença. É. Isto faz E a diferença. é isso que as pessoas, entre aspas, compram, não é? Porque eu ter aqui alguém que me diga assim, olha,
E eu acabei por, entre aspas, cair de paraquedas no PodCamp, não é? Não foi bem entrar de paraquedas, mas pronto. Mas foi quase. Uma sequência de alguns acontecimentos que me levaram até aí. Mas eu, para falar para outras pessoas, as pessoas dizem, não, realmente, eu já consegui pôr uma pessoa a pensar, se ela vai fazer ou não um podcast, é outra história, mas da maneira como eu lhe falei, a mensagem que a pessoa me mandou, disse, não, Carla, tu inspiraste-me, eu inspirei-me na tua história, e é isso que interessa, é isso, no fundo das contas, é isso que interessa. É tu dizes, opá, ajudaste-me, seja em forma de aspiração, seja na forma de dares um empurrão, ou de até dares um abanão, que às vezes há certas pessoas que precisam mais de um abanão do que um empurrão. Mas isto para dizer, quando tu trabalhas com pessoas, tu tens que ter esta capacidade de lidar com elas. Porque não é tudo igual, as pessoas não são todas iguais. Não é, pelo contrário. E temos que respeitar isso. É isso mesmo. Olha, Carla, eu ainda queria abordar aqui um último assunto. Sim. Antes de continuarmos aqui antes de terminarmos aqui a nossa conversa, que é a consultoria de imagem é visual, não é? E quando pensamos em podcast, ok, tem videocast, mas não é uma aula, não é um tutorial, não é aqui uma coisa em que tu venhas e que tragas aqui exemplos, podes trazer, mas não é algo assim muito natural. Certo. Como é que tu trazes uma coisa tão visual para ser falado num podcast? Este processo foi fácil para ti? Foi algo muito natural? Foi algo muito pensado? Como é que isto tem sido esta caminhada? Olha, como eu te dizia, a minha grande dificuldade no início era pensar que se tinha tema para tanto. E então, depois, quando eu comecei a fazer os tais esquemas, eu comecei automaticamente e inconsciente, comecei exatamente por onde o meu processo começou. O meu processo começou como lidar com crenças, preconceitos que existem, portanto eu disse, é por aqui que eu tenho que começar, porque isto é uma, entre aspas, eu gosto um pouco de falar de dor, mas ok, é o que é. É uma dor comum, não é? Portanto, eu vim de lá, há muita gente que também está neste lugar, e então aquilo foi andando. É óbvio que quando falas de algo, de uma área que realmente, como tu dizes, é muito visual, eu senti a necessidade de me deslocar um bocadinho, de me afastar um bocadinho dessa ideia. E então, daí eu ter começado pelas crenças, preconceitos e estas ideias pré-concebidas que se têm da imagem, para que as pessoas entendam disto para lá. Ela não fala de roupa, ela não fala de tendências, ela não faz aquelas bonequinhas de misturar a roupinha com A, com B, com C e com D. Afinal... Mas fala de óculos. Pronto, falo de óculos, por exemplo, sim, porque esse para mim é algo que me diz muito, não é? Porque repara, eu sou aquela pessoa que começou a usar óculos, não é? Fundos de garrafa com 2 anos e meio, passei a infância e adolescência com trauma, não é? Depois na fase mais adulta, lentes, e agora ao fim destes anos todos, com 51 anos, voltei, 50, foi antes, não é? Antes dos 50 voltei a usar óculos novamente porque eu quis. Ok? Porque eu podia não estar a usar óculos, podia estar a usar lentes ou algo do género. Portanto, há aqui todo um processo que eu acho que era importante levar as pessoas a pensar, para desmistificar exatamente isso. É óbvio que eu quando trago, e eu recordo-me de ter comentado contigo todo o meu cenário, eu escolhi esta parte aqui do meu espaço exatamente com um propósito de ter todo um alinhamento, toda uma parte visual forte, mas eu tenho todo um jogo de cores, um jogo de formas que são alinhadas, que fazem parte de todo o estudo que eu faço para que transmita, apesar de ter elementos que à partida poderiam ser elementos de distração, mas que eles depois todos juntos acabam por se combinar. E então é muito isso que eu quero trazer. Agora se calhar nesta segunda fase, se calhar não. Agora não, tenho episódios já, portanto os nomes, os títulos já estão definidos até o final do ano, mas eu vou começar a querer entrar um bocadinho mais na metodologia e nas abordagens um bocadinho mais finas da consultoria de imagem. Mas isto para dizer que a imagem é sobre cada um. Não é sobre moda, não é sobre tendências, porque isso vai depender muito da pessoa. Há pessoas que gostam mais de moda, outras que não gostam, há pessoas que gostam mais de tendências, outras não gostam, há pessoas que gostam mais de cor, outras menos cor, há pessoas que gostam mais disso, mais daquilo. Portanto, eu estar a criar aquilo que normalmente se vê nas redes sociais, de conjuntos, de pecinhas e não sei o quê,
pá, eu estou a condicionar quem me está a ver. A pessoa que me está a ver não sabe se aquilo tem a ver com ela ou não. Portanto, eu preciso que a pessoa pense primeiro, isto tem a ver comigo? Será que tem a imagem que eu quero transmitir? Será que é isto que me vai sentir confortável, que eu me vou sentir confortável, não é? Porque confortável não é usar um jeans e uma t-shirt e uns ténis. Isso Também não é pode ser. Pode ser para quem se sentir confortável. Exatamente. Mas se formos desmistificar a questão das gangas, não é? As calças de ganga são tudo menos confortáveis, por exemplo, não é? A calça de ganga é grossa, agora quem tem os skinnies, chegas ao final do dia, diz somente a partir de uma certa idade, não é? Chegas ao final do dia toda marcada, parece que andaste em luta com as tuas calças, com os teus jeans o dia todo, mas é uma questão de gosto, é uma questão de crença e de ideia implementada foi. Então, mas a pessoa tem que entender isso, para perceber se aquilo tem a ver com ela ou não, se faz sentido para ela ou não. Sim. Não é? Para não ir atrás de algo que foi fabricado. Então a pessoa, quando vai fazer as suas escolhas, tem consciência. Exatamente, e a consciencializar. Eu acho que trouxeste aqui um tema muito, muito importante, Carla, que é realmente, nós muitas vezes temos esta dificuldade das temáticas, dos assuntos que vamos abordar no podcast, e esta parte de consciencializar é uma coisa que nunca acaba. Consciencializar sobre os nossos temas, sobre os nossos assuntos, é uma coisa que nunca acaba. E de um tema vem outro, e de outro vem outro, e de outro vem outro, e estamos por aí fora muito facilmente a encontrarmos formas de comunicar aquilo que fazemos, o nosso negócio, aquilo que faz sentido para nós, de forma leve e ao mesmo tempo impactante, porque esta parte da consciencialização é tão ou mais importante como qualquer outro assunto que nós venhamos a falar aqui sobre isto. Olha, Carla, eu sei que ficámos aqui o resto do dia a falar, mas eu acredito que eu e tu temos aqui mais assuntos para tratar hoje, e vou-te trazer aqui duas cartinhas. São duas cartinhas marotas, e vou-te pedir para escolheres uma delas. A da esquerda. A tua esquerda. A minha esquerda. A minha esquerda é esta. Pronto, tua esquerda. Pronto. Então é o Joker Bom. Vamos lá ver o que é que vem aqui no Joker Bom. Tiveste quase para calhar com o Joker Mau. Salto de confiança. Partilha connosco uma história ou uma experiência que nunca tenhas contado publicamente. Algo que te pode emocionar, desafiar ou inspirar. Olha, eu tenho um episódio da minha vida que foi um episódio da vida pessoal, mas que tinha impacto na vida profissional, e que foi assim quase que uma libertação, quase que um grito de libertação. Eu raramente viajava, não é? Porque toda a minha vida profissional e isso não exigia. Portanto, a partir do momento que eu comecei com a consultoria, tive necessidade, assim quase do nada, de fazer 2 viagens a São Paulo, uma para ir à minha formatura de São Paulo e depois mais tarde para ir ao congresso. Porque o primeiro congresso eu tinha assistido cá e fiquei toda invejosa, literalmente, e eu disse, não, eu para o ano quero ir. Portanto, uma pessoa que nunca tinha ido para São Paulo, faça inscrição, manda-me para São Paulo sozinha, e não sei quem, não sei quantos. E depois todo ali o condicionalismo, a zona da universidade, eu tive que escolher um hotel muito próximo, porque lá está aquela coisa, o receio de andar sozinha em São Paulo, azar dos azares, um dos hotéis mais próximos só é um dos melhores hotéis de São Paulo, portanto estás a ver assim a lógica da coisa. Chatice. E uma vez, a chatice, não é? E quando eu decido ir a segunda vez, o meu marido, crença, não é? Crença com tudo, e por não estar habituado, aquilo foi uma guerra literalmente, uma guerra entre aspas. E normalmente a Carla, muito ponderada e muito racional, diria, realmente, tens razão, ainda estive lá nem há um mês e meio, ir agora outra vez, e não sei quantos, mas de repente aquilo deu-se-me assim ali qualquer coisa que eu não sei explicar muito bem o que é que me deu, e estou a imaginar, portanto, nós os dois na casa de banho, e eu dá-me assim uns 5 minutos, dou assim um empurro assim com a barriga, o meu marido disse, olha, isto é assim, o dinheiro que nós vamos gastar não vai tirar comida, não vai tirar a comida da nossa filha da mesa.
E a única pessoa que pode avaliar o quanto isto é importante ou não, para mim, sou eu. Tu não tens capacidade para avaliar se isto é ou não importante para mim e para a minha carreira. Portanto, eu decido, porque eu sou a única pessoa que tem capacidade para o fazer, eu decido que vou. Aquilo criou-se ali um silêncio de uns segundos, que coisa que o homem não estava habituado a isso. E eu disse, bem, o homem vai começar aqui agora a frustrar, isto vai ser uma pouca vergonha aqui. É desta que ele vai pedir o divórcio. Vai ser uma berrar para um lado, outra berrar por outro, porque depois já ativando os nossos vermelhos, isto é bonito, às vezes é engraçado aqui. E então ele ficou assim, a olhar para mim e disse, pronto, realmente, tu és a única pessoa que pode avaliar isso. Pronto, está bem. E pronto. E às vezes o que é que isto traz? Não é uma história bonita, não é uma história bonita, mas é uma história que te faz pensar sobre quem tu és, ok? É de crenças que nós temos. Poder pessoal. E das crenças que nós temos. É óbvio que foi um investimento grande ter ido 2 vezes ao Brasil, e ainda por cima porque a primeira vez eu tinha estado lá quase 10 dias, e na segunda vez ia ficar 5 dias, 4 dias. É óbvio que é um investimento, obviamente. Mas tens que pensar um bocadinho mais à frente, tens que arrojar também mais um bocadinho, não é? Estás no sítio certo, e isso também é uma das coisas que eu tenho aprendido muito agora nesta formação, nesta pós-graduação de negócios de mercado de luxo, acerca deste posicionamento, tá? Porque toda a gente deseja estar ali no Mónaco, ok? Toda a gente quer estar no Mónaco. Mas, pomos o pênisinho no chão e vamos ver onde é que nós estamos. Esse é que é o primeiro passo. Vamos ver onde é que eu estou. Eu estou aqui neste patamar, não é? Que é aquela avaliação disso, ok, eu se der este passo, não vai faltar comida na mesa, não vai perder, o essencial, que é essencial para a família, não vai faltar. Então eu quero dar este passo. É um baby step, que inicialmente parece ser um passo enorme, mas na verdade diz assim, eu dei um baby step, tá? E eu quero capitalizar isto, eu quero chegar àquele lugar. Portanto, tu tens esta consciência de onde estás e não ter qualquer tipo de vergonha, nem qualquer tipo de sentimento de inferioridade, não tem a ver com isso. É onde tu estás. E aceitar isso. Há quem esteja muito melhor, há quem esteja muito pior, e é o que é a vida a acontecer. Portanto, é ter esta consciência, eu estou neste patamar e eu quero chegar ali. Ok, como é que eu vou chegar? Posso chegar mais rápido? Posso chegar mais devagar? Vai depender de cada um, lá está, das crenças, da vontade, da confiança, de tudo isso. E das situações em si, porque às vezes as coisas acontecem, te caem no colo e tu dizes assim, como é que isto agora aconteceu? Eu nem estava à espera disto e de repente, não é? Eu tive 2 telefonemas agora anteontem e eu disse, mas estamos em agosto, o que é que eu vou fazer? Mas a coisa resolve-se. A coisa tem que se resolver, não é? Aquilo que falamos no início, não é? Temos que encarar o touro pelos cornos. Portanto, é tu teres esta consciência de onde estás, só quando tu tens esta consciência de onde estás é que consegues ver onde vais chegar, onde queres chegar. E então aí, quando se tem capacidade para o planeamento, começas a planear. Se vais dar meio passo de cada vez, se vais dar 3 passos de cada vez, ok, é o teu ritmo, é a tua forma, há de ter sempre ali alguém que vai dizer força, vai lá, e outros vão dizer, vai lá, olha que isso é demais, eu não sei. E tu tens de ter confiança naquilo que queres. Sem dúvida. Porque senão vais-te deixar influenciar, porque vai haver sempre aqui o anjinho e o diabinho. Faz parte, tem que haver. Exatamente. É para te calibrar, vão-te andando ali a calibrar. E tu vais olha, e eu acho que isso é um paralelismo tão interessante, que é o caminho do podcast, acaba por ser o caminho do podcast também, não é? É realmente primeiro teres essa coragem, não é? Porque realmente é preciso ter coragem, não é? Olha, vou experimentar, depois também poderes preparar-te e planeares e fazeres esse caminho e dares o teu melhor e teres este caminho de processo de melhoria contínua, de aceitarmos os lados todos e as perspectivas todas que nós temos. Olha, eu acho que realmente não haveria aqui forma melhor de terminarmos. Antes disso, queria-te pedir, Carla, se neste momento tivesse aqui alguém a ouvir-nos e tu foste uma das participantes do PodCamp, e como eu disse no início, estamos mesmo aqui a fechar as inscrições, temos tido aqui inscrições umas atrás das outras e em breve vamos aqui fechar as nossas inscrições. O que é que dirias a alguém que está a pensar participar no PodCamp e que se calhar está a ganhar coragem ou a consolidar a sua coragem para avançar? Olha, o que eu diria era isto mesmo, arrisque a surpreender-se.
porque é um sair da zona de conforto, seja para fazer um podcast, seja para o que for, mas é um arriscar mesmo, vais abrir horizontes, quer queiras, quer não, vai abrir horizontes. Uma perspectiva, saber aceitar, ouvir a sua voz, aceitar a voz, começas a entender que, como em quase todos os processos deste género e este tipo de formações, os teus medos são os medos dos outros, portanto, é arriscar-te a surpreender-te. Sim. A sair dali, valeu a pena, valeu super a pena. Sim, Mais, quero mais. É isso, quero mais. Exatamente. Quero mais. É isso mesmo. Olha, que ótima partilha, Carla. Quero-te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade para estarmos aqui as duas. E quero realmente recomendar aqui que vão ver aqui o podcast da nossa Carla com a tua imagem Tu Podes, que realmente é aqui algo também. Ouse surpreender-se neste mundo da consultoria de imagem, eu diria que é a minha sugestão. E por fim, obrigada por ter estado aqui comigo. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a eu. Quanto a nós, encontramos-nos num próximo episódio. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, convido-te a juntar-te ao Business Podcast. Um beijinho muito sonoro. Schwack!